Que tipo de crente você é na sua igreja local? Que tipo de crente você é em sua igreja local? 3 João é a menor epístola do Novo Testamento. Mas se você olhar para 2 João, você vai falar, pastor, 3 João tem 2 versículos a mais. Como que ela é menor? Ela é menor no número de palavras e não no número de versículos. Ela é menor, tem menos palavras. É a menor epístola do Novo Testamento, com menos palavras, mas com uma profunda reflexão do tipo de crente que você é dentro da igreja. 3 João, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda aos amigos, nome por nome. Vamos orar. Senhor Deus, hoje à noite nós queremos olhar as nossas vidas através da Tua palavra, através do exemplo desses 3 homens e, de alguma maneira, entendermos qual é o tipo de crente, de pessoa que somos na Tua casa, ó Deus. Pedimos ao Senhor que nos ajude a entendermos se temos falhado com a nossa prática, a nos arrependermos e a vivermos vidas que trazem honra, glória ao Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que eu tenho ouvido nos últimos tempos é que crente é tudo igual. Mas será que isso é verdade? E quando alguém fala crente é tudo igual, ele não está elogiando, falando algo bom. Está geralmente criticando alguém, está geralmente criticando uma pessoa, até mesmo criticando uma igreja por causa do comportamento de alguém que se chama de crente. E por causa disso, a gente acaba ouvindo essa expressão: crente é tudo igual. A 3 João, esse texto da palavra de Deus que nós lemos, ele nos ensina que crente não é tudo igual.
crentes são diferentes. Diferentes em vários sentidos. Por exemplo, o Luiz Renato é alto. O seu Lourenço é baixo. O Luiz Renato vai ser o exemplo de hoje à noite. É magro. O seu Cristiano, ele não é gordo, não. Ele veio com acessório de fábrica, né? Veio com airbag. Tá bom, seu Cristiano. O Luiz Renato é magro. Eu sou gordo. Em comparação ao Luiz Renato. Em comparação ao Rodolfo, eu sou magro. O Rodolfo é gordo. Alguns irmãos aqui têm cabelo. Outros, olhando daqui, eles não têm cabelo. E alguns estão caminhando para aquilo, para não ter cabelo também, né? Uns têm cabelo branco. Outros têm cabelo preto. Estou enfrentando o drama, irmãos. O que a gente faz quando os primeiros cabelos brancos aparecem? Por enquanto eu estou arrancando. Um aqui, outro ali. Né? Estou arrancando. Enquanto dá para arrancar, enquanto é 3, eu tiro, né? Depois vou assumir. Fisicamente nós somos diferentes. Não dá para imaginar que todos nós somos iguais fisicamente. Também, em outros aspectos, nós somos diferentes. Né? Uns têm mais facilidade com uma coisa, outros têm mais facilidade com outras coisas. Uns gostam de matemática, outros gostam de língua portuguesa, por exemplo. É uma questão, né, cognitiva. Eu gosto de matemática, não é meu caso. Eu até gosto, eu só não sei matemática. Se um dia eu aprender, eu acho que eu vou ser bom em matemática, né? Mas se com essa idade eu não aprendi, eu não sei. Uns gostam, se dão bem com aquilo, outros não. Uns gostam de fazer algum tipo de trabalho produtivo. Gostam de fazer um trabalho com madeira, com tijolo, né? Outros gostam de fazer um trabalho, produzir um texto, produzir uma pintura, produzir um quadro. Alguns, como eu, gostam de mandar nos outros, faz isso, faz aquilo, né? Somos diferentes, até mesmo espiritualmente falando. Alguns se convertem a Cristo e crescem rapidamente. Outros vão devagarinho, 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 mas continuam crescendo. Nós temos várias diferenças. E essas diferenças, elas ficam evidentes no dia a dia. E aqui, 3 João, ela vai mostrar que na igreja existem diferentes tipos de crentes e o comportamento deles afeta diretamente a igreja e também o mundo lá fora e indivíduos dentro da igreja. Então, hoje à noite eu queria que você estivesse considerando qual tipo de crente você é. Então, aqui 3 tipos de crentes são apresentados. Primeiro tipo de crente apresentado é o crente que é um encorajador à igreja. O nome desse crente que está descrito aqui é Gaio. Gaio, a gente não sabe nada sobre ele, além do fato que o presbítero, que conforme a tradição era o apóstolo João, o ancião, aquele pastor mais idoso entre os apóstolos que ainda estava vivo, ele escreve uma carta bem curta, com poucas palavras, a esse homem que é chamado Gaio. E o que ele fala a respeito de Gaio? Ele fala que ele verdadeiramente amava aquele irmão. Ele fala: o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Então ele amava aquele irmão. E logo em seguida é demonstrado as características desse homem chamado Gaio. Ele era um encorajador na igreja que ele participava, a igreja na qual ele pertencia. Como ele era um encorajador? Versículo 3 e 4. Porque ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um caráter exemplar. E por causa do seu caráter exemplar, ele tornou-se um encorajador. Suas características ficam destacadas aqui.
fica demonstrado o que ele era. Né? Versículo 3 e 4, se você ler, vai falar por 2 vezes sobre o seu testemunho. Eu fiquei alegre de maneira extrema pela vinda dos irmãos que contaram a respeito do teu testemunho. E aí fala o versículo 4, qual era o testemunho dele? Que ele andava na verdade. Então ele tinha um bom testemunho. Versículo 6 também fala sobre algumas pessoas que haviam passado por aquela igreja e que eles deram de Gaio bom testemunho. Estava lendo algo e li lá o relato de um pastor. Esse pastor, ele fala nesse relato que ele ficava muito apreensivo quando ele ouvia 2 frases. A primeira frase que deixava ele apreensivo é quando alguém lhe perguntava: fulano de tal é membro da sua igreja? Ele ficava apreensivo. Ele não sabia se ele falava, né, com orgulho, não. Fulano é membro da minha igreja, ele faz parte daquela igreja local. Ou outra frase que o deixava apreensivo é quando alguém falava assim: eu conheço muito bem um dos membros da sua igreja. Essas 2 frases, a pergunta ou essa afirmação, deixava esse pastor apreensivo. E olha, irmãos, eu confesso que essas frases também me deixam, às vezes, apreensivo, né? Já esteve lá na sua casa, sossegado, sem fazer nada, de repente o telefone toca. Você atende o telefone, alguém fala assim: meu nome é fulano de tal, eu sou das Casas Bahia, eu estou com tal pessoa aqui, você poderia me confirmar se você conhece essa pessoa? E você tem que dizer se você conhece ou não aquela pessoa. Ela está fazendo um crediário. Já teve essa experiência? Uma vez eu precisei dar uma referência e na época eu dei o telefone da Dona Lourdes. Era o telefone que eu lembrava de cabeça, eu dei o telefone da Dona Lourdes e ligaram lá para pegar a referência. E quem conhece a Dona Lourdes sabe que a Dona Lourdes não sabe falar pouco, né? Ela é pior do que eu. Ela dá muito mais detalhes do que... A pessoa só queria que ela falasse assim: não, eu conheço. Aí ela já contou que me conhecia, que eu era o pastor da igreja dela, e já contou a história para a moça que estava ligando lá, né? Depois eu fui lá na casa da Dona Lourdes, conversei com ela, né? E falei para ela: a senhora recebeu a ligação, Dona Lourdes? Ela falou: recebi. E aí, eu contei que o senhor era o pastor da minha igreja e tal. Que bom, obrigado, Dona Lourdes. Mas sabe o que a senhora deveria falar para a moça? Ela ficou assustada, né? O que eu deveria falar para a moça? A senhora deveria perguntar assim, deveria falar assim para ele: olha, ele está fazendo um crediário? Tá. Olha, eu nunca emprestei dinheiro para ele, então eu não sei se ele é bom pagador. Né? Claro, era brincadeira. Mas já recebeu isso? Um telefonema de alguém? E você tem que confirmar se você conhece aquela pessoa? Situação delicada, né? Às vezes dá vontade de você falar: não faz o crediário. Mas como ela não perguntou nada, só pergunta se a gente conhece, a gente fala: não, eu conheço. Você confirma que você conhece tal pessoa? Confirmo, conheço. Que bom que a pergunta para aí, né? Não pergunta assim: e aí? Dá para confiar? Dá para vender? Dá para fazer o carnê dele? Ainda bem que não pergunta isso pra gente, né? Às vezes, quando alguém fala que conhece alguém aqui da igreja, irmãos, fica um pouco apreensivo. Será que ele está falando aquilo porque ele tem aquela pessoa como alguém de bom testemunho? Será que ele está falando aquilo porque a pessoa tem aquele membro da igreja como alguém que anda na verdade? E aí, né, fala: fulano de tal é da sua igreja, né? A gente vai ficando esperto. Não, mas por quê? Por que você quer saber disso? Não, porque ele trabalha lá na empresa. Olha, a pessoa realmente é honesta, direita, faz tudo certinho. Não, ele é membro da igreja lá sim. Aí você responde, né? Não, ele é membro, né? Ele faz tudo errado. Então, por enquanto ele é membro da igreja, mas a gente vai ter assembleia domingo que vem. Esqueci de avisar na hora dos avisos, assembleia domingo que vem, né? Depois da escola bíblica. A gente vai ter assembleia, a gente vai resolver isso rapidinho. Ele era alguém que tinha um bom testemunho. Quando alguém
perguntava a respeito de Gaio, essas perguntas sempre tinham uma boa resposta. Ele é amado, ele anda na verdade, ele tem um bom testemunho. E o bom testemunho dele encorajava os outros crentes. Era um incentivo, uma motivação. Também, ele era um encorajador por causa da sua saúde espiritual. Versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um comentarista bíblico, ele comenta esse versículo dizendo que ele poderia ser traduzido assim: desejo que o seu corpo, falando para Gaio, desejo que o seu corpo fique saudável, da mesma forma que saudável é o teu espírito. Então esse comentarista bíblico fala que esse versículo poderia ser traduzido: desejo que o teu corpo fique saudável, da mesma forma que saudável é o seu espírito. E esse comentarista bíblico, ele acaba, de uma certa maneira, especulando. A gente não tem como ter certeza se realmente isso era fato. Mas ele acaba concluindo por essa frase que talvez Gaio fosse uma pessoa que tivesse uma saúde debilitada. Por isso que João deseja a Gaio prosperidade física. Na verdade, João estava falando para Gaio: eu sei que você está doente, eu sei que seu corpo é frágil, eu sei que seu corpo é debilitado, mas eu sei que você tem um espírito forte. E o meu desejo é que o seu corpo alcance a mesma saúde que você tem no seu espírito. Existe uma frase famosa, você já deve ter ouvido: mente saudável, corpo saudável. Essa frase ela foi tirada de um poema romano antigo. E ela tem um sentido. Na verdade, era um poeta, e ele está falando das pessoas que oravam a Deus. Então ele fala que em vez de pedir coisas inúteis a Deus, eles deveriam pedir duas coisas: mente e corpo saudável. A frase existe dentro desse contexto. Mas você sabe como é. A gente pega uma frase, tira ela do seu contexto, vai usando, e de repente a gente não sabe mais a origem e nem o que de fato aquilo quer dizer. Nos dias em que nós vivemos, essa frase ela tem tomado o sentido de que somente um corpo saudável pode gerar uma mente saudável. Ou o contrário, somente uma mente saudável pode ter um corpo saudável. Segundo esse pensamento, é o apelo das academias, né? Corpo saudável, mente saudável. É o apelo da comida, da boa alimentação, né? Você é o que você come. Coma bem, você vai ter um corpo saudável. Corpo saudável, mente saudável. Eles têm usado essa ideia para dizer que um corpo saudável produz uma mente saudável. O contrário é, um corpo debilitado também vai ter uma mente debilitada. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. Falei 2 semanas atrás, semana passada e a outra, sobre Jó. Como era o corpo de Jó depois que ele ficou doente, que ele foi afligido? Como foi? Um corpo debilitado. Jó teve feridas por todo o corpo. Jó perdeu seus dentes. Ficou sem cabelo. A Bíblia fala que a sua pele secou tanto, escureceu. E como era a mente, o espírito de Jó? Nós vimos, ele fala, olha, tenho recebido o bem, também não vou receber o mal por parte do Senhor. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. E bendito seja o nome de Deus. E Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala da sua condição de saúde. Ele fala, eu tenho um espinho na carne, que me esbofeteia todo dia. Ele não era saudável. Paulo não tinha saúde. Mas como era sua mente? Sua mente não era doente.
E o próprio Gaio, que nós lemos aqui. Fisicamente, talvez ele não tivesse vigor, saúde, mas ele tinha saúde espiritual. Ele não permitia que a sua condição física deixasse de ser um bom exemplo para outros crentes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, falei hoje na escola bíblica que foi um texto que eu meditei bastante essa semana, até pensando em pregar sobre esse texto. Capítulo 5, Paulo vai falar do seu tabernáculo terrestre, que é o seu corpo frágil. Mas antes de falar isso, no capítulo 4, versículo 16, ele fala: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então eu posso ter saúde espiritual mesmo sendo fisicamente debilitado. E essa saúde espiritual é um encorajamento. Quantos irmãos que têm dificuldade, que têm problemas, que estão impossibilitados de fazer uma série de coisas, quando esses irmãos estão na casa de Deus, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, quando eles demonstram saúde, vigor espiritual, não é encorajamento para você? Para mim é. Quando eu penso todas as facilidades que eu tenho para estar na casa de Deus e outros com dificuldade chegam, para mim é um encorajamento. Existe um programa de televisão chamado Acumuladores. Quem já assistiu esse programa? Chocante nesse programa. As pessoas começam a guardar coisas que elas acreditam que vão ser úteis e vão guardando, e de repente as suas casas estão tomadas por coisas inúteis. Alguns têm dificuldade de jogar fora aquele alumínio do Marmitex, sabe? Eles não conseguem jogar fora, eles dobram e guardam lá. E algumas casas viram verdadeiros lixos, com o resto de comida, com o resto de uma série de coisas. E eu estava assistindo um episódio, eu fico com medo, né? De repente eu falo, será que eu tô ficando assim, né? Deixa eu limpar meu guarda-roupa, deixa eu tirar esse monte de coisa que eu não estou usando. Aí eu tiro. Aí eu falo, mas se fizer falta, eu vou lá e guardo de novo, né? Será? Fico pensando, né? Sobre isso. Mas eu estava assistindo um dos programas de acumulação essa semana e havia uma situação que foi a pior das que eu já vi até hoje. Era uma mulher, ela tinha o marido dela, tinha 2 filhos. E por 6 anos ela estava acumulando. E a casa dela era um lixão. E foi o pior quadro que eu vi, porque havia incontáveis baratas na casa dela. Não que nos outros não tenham, tem também. Mas isso era visível. Todo canto que você olhava, a porta tinha barata andando. E aí tem todo um trabalho de equipe, tem a psicóloga que vai lá para trabalhar com a pessoa, tem a pessoa que é profissional em organização, então eles vão lá para trabalhar com a pessoa. E eu lembro que o marido dessa mulher abandonou ela, foi embora. E aí ele fala que ele abandonou, deixou ela por causa da situação da casa, não tinha como conviver com ela. E aí eu lembro a frase que ela fala, né, para ele. Fala assim: eu fui diagnosticada com 13 doenças diferentes. Eu não posso limpar essa casa porque eu sou doente. Essa era a justificativa dela para não pôr a casa dela em ordem, para deixar que a casa dela chegasse naquele estado. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, não em relação a acumular coisas, mas a justificarmos a nossa participação na igreja, na casa de Deus, alegando algo que talvez realmente seja uma enfermidade, seja uma dificuldade física. E eu posso me sustentar naquilo falando, eu não vou fazer isso porque não que eu seja, mas hoje eu estou doente. Quantas vezes nós não fazemos isso?
Gaio e tantos outros crentes não perderam a saúde espiritual e nem deixaram de fazer algo para Cristo por causa da sua condição física. Se de fato ele era doente, como há a possibilidade de ser, a sua saúde espiritual era muito boa. Tanto é que João fala: eu quero que o seu corpo fique saudável, da mesma forma que é saudável o teu espírito. Porque ele era um encorajamento, porque ele tinha saúde espiritual. E a sua saúde espiritual não impedia que ele fizesse as coisas, mesmo sendo doente. Terceira razão que ele era um motivador, um encorajador, por causa do seu trabalho na igreja. Versículos 5 a 8. Versículo 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, e por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós podemos ver pelo menos 3 atuações de Gaio na sua igreja. Primeiro, ele tinha cuidado com os irmãos. Procede fielmente naquilo em que praticas com os irmãos. Nas suas ações, a palavra praticar ali, ele agia em favor dos irmãos. Você pode ser um encorajador, um motivador na igreja através do seu trabalho, do seu ministério, tendo cuidado dos irmãos. Também, no versículo 6, eles deram testemunho do seu amor. Segunda a demonstração era o amor que ele tinha com os irmãos. E não somente com os irmãos da própria igreja, mas fala até mesmo com os estrangeiros, aqueles que vêm de fora. Ele tinha amor para com essas pessoas. Terceiro, sua generosidade com os irmãos. Aqui, na época, havia pregadores itinerantes. Pessoas que andavam de cidade em cidade pregando o evangelho. Então, quando eles passavam por uma cidade, eles encontravam uma igreja. Geralmente eles tinham uma carta de recomendação. Vocês lembram, Romanos capítulo 16, Febe, ela está indo de Cencreia para outra cidade e ela leva uma carta de recomendação. Quando ela chegava naquela igreja, ela mostrava a carta. Olha, estou vindo da cidade de Cencreia, sou da igreja tal, fulano de tal é o meu pastor. Naquela época não tinha telefone, né? Então ela levava uma carta de apresentação. E quando essas pessoas chegavam nas igrejas, mostravam a carta de apresentação, a igreja podia fazer 2 coisas. Podia falar: eu não conheço você, não sei quem você é, talvez você tenha falsificado essa carta, então você não tenha acolhido aqui. Ou podia fazer o que Gaio estava fazendo. Quando alguém chegava, dava a carta de apresentação, Gaio acreditava que de fato aquela pessoa fosse um obreiro cristão e abria a sua casa e dava acolhida. E aí vem a questão do testemunho do teu amor. Ele praticava a hospitalidade. Ele acolhia esses pregadores. Mas chegava o dia deles irem embora. E o que é que a palavra de Deus fala? Que no dia da partida, você deve encaminhá-los na sua jornada por modo digno de Deus. Esse versículo está ensinando que quando esses pregadores itinerantes estivessem indo embora, eles deveriam ser despedidos para a sua jornada. A ideia era que os irmãos da igreja preparassem suprimentos de maneira em que eles pudessem ir daquela igreja até a outra de modo digno, de embaixadores e representantes de Deus, sem passar nenhum tipo de dificuldade. Gaio não somente recebia, mas quando aqueles homens, pregadores, iam embora, ele supria a jornada daqueles homens. Ele dava condições para que eles pudessem
ir para o seu próximo ministério. A igreja deve ter um ministério de suportar, sustentar pessoas que estão pregando, estão anunciando ao Evangelho. É uma maneira de você encaminhar. E ele era um motivador. Por quê? Porque ele cuidava dos irmãos, demonstrava amor e era generoso. Ele estava encaminhando. Mas seria ótimo se a epístola acabasse aqui. Se a igreja fosse composta somente de encorajadores. Mas o versículo 9 a 10 apresentam um outro tipo de crente na igreja. Até o versículo 8 começa a preparar isso, falando: devemos acolher os irmãos, porque fazendo isso, nós nos tornaremos cooperadores da verdade. Mas é apresentado o segundo tipo de pessoas que existem na igreja. Não vou chamar de crente, porque aqui uma dúvida é colocada sobre o caráter desse homem. No versículo 11 fala: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então até mesmo a questão da salvação deste homem é colocada em dúvida. É a pessoa que é um empecilho na igreja. Aqui ela é apresentada para nós com o nome de Diótrefes. Até uma dúvida se esse homem era crente ou não. Porque pessoas que praticam o mal não viram a Deus. Não experimentaram a conversão verdadeira. Mas ainda assim, ele estava dentro da igreja. E o que é dito dele que leva esse homem a ser um empecilho à igreja? Primeira coisa que é dita, que ele gosta de exercer a primazia entre os irmãos. Ele gosta de ser o principal, o mais importante na igreja. Ele acha que tudo que vai ser feito na igreja deve ter a aprovação dele. Se não for do jeito dele, está errado. Os discípulos de Jesus discutiam com frequência quem era o mais importante no reino de Deus. Não era de vez em quando, não. Com frequência eles estavam discutindo. Marcos 10, 35 a 45. Um deles tem a audácia. Vai lá e fala: mãe, vai lá e fala para Jesus, quando ele voltar, para ele me deixar ser o braço direito dele. Teve um que teve a audácia de fazer isso, né? Que Jesus ensina. No sistema de governo romano, no mundo, quem governa é mais importante. Mas no meio de vós, o mais importante, desculpa, irmãos, é aquele que serve. De novo, Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Eles estão lá e de repente, do nada, eles falam: quem é o mais importante no reino de Deus? Jesus vai lá e chama uma criança e fala: no reino de Deus, mais importante é aquele que é como essa criança, que é uma pessoa humilde. Na ceia, estudamos isso, na ocasião da ordenação dos diáconos. Lá na ceia, o que eles estão perguntando? Quem vai ser mais importante no reino de Deus? E o que Jesus faz? Tira a sua roupa, tira a sua túnica e serve aos demais, mostrando que na igreja, no reino de Deus, representado na terra através da igreja, Cristo é o cabeça e ele deve ter a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Lemos ontem isso na mocidade, falando sobre Cristo. Ele é o cabeça da igreja para em todas as coisas ter a primazia. Cristo deve ter a primazia da igreja. A pessoa mais importante da igreja não sou eu. A pessoa mais importante da igreja é Jesus Cristo. E talvez você fique chateado comigo agora, mas eu vou dizer: a pessoa mais importante da igreja não é você. A pessoa mais importante da igreja é
Jesus Cristo. Ele deve ter a primazia. Às vezes, as coisas que acontecem na igreja, eu costumo falar isso várias vezes para os irmãos. Na maioria das vezes, irmãos, não me agrada. Eu teria uma outra alternativa, eu teria uma outra solução, eu faria de uma maneira diferente. Mas eu não devo buscar agradar a mim, eu devo buscar agradar a Deus, a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Diótrefes, ele se julgava a pessoa mais importante da igreja. João 3,30, lembra? Era o nosso lema do coral, nós vamos retomar. Lembra? Importa que ele cresça e eu diminua. Quem disse isso? João Batista. Quando ele disse isso, quando os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, João batiza mais pessoas do que o Senhor. E Jesus explica para eles que João tem o trabalho, tem o ministério dele. E aí, quando João Batista é confrontado sobre o seu ministério, que aparentemente era mais eficiente que o ministério de Jesus, o que é que João fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós não devemos procurar ser preeminentes no reino de Deus. Porque ele era um empecilho. Porque ele se recusava a receber pessoas. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele se recusava a receber pessoas da igreja. Sabe aqueles missionários itinerantes que Gaio acolhia? Ele não acolhia e ele ainda impedia que outros fizessem, e se eles soubessem que outros estavam fazendo, ele expulsava da igreja. Ele não acolhia, ele não recebia pessoas na igreja, ele recusava-se a fazer isso. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que pessoas novas, elas chegam na igreja, e quando elas chegam na igreja é uma tendência de elas se destacarem muito rapidamente. Por quê? Porque os irmãos com quem nós já estamos convivendo há alguns anos, nós já conhecemos esses irmãos. Nós já sabemos os seus altos, os seus baixos, nós já sabemos os talentos que eles têm. Mas e quando chega uma pessoa nova na igreja? A gente não conhece. Aí, as coisas que essa pessoa faz logo se destacam. Então ela parece, estava lá sentado no banco hoje, com o meu ouvido supersônico, só virando para a congregação, e eu ouvi uma voz bem afinada. E aí eu fui procurando, era aquela pessoa que estava cantando bem. Olha, é visitante. Estou dando um exemplo. E aí o que acontece? Nós ficamos empolgados, né? A gente sofre com os nossos cânticos, com o coral, e a gente fala, que bom seria se aquela pessoa ficasse aqui na igreja. Se ela viesse cantar no coral e nos apoiar. Eu penso assim, pelo menos. Mas de repente, tem uma pessoa dentro do coral que é como Diótrefes. Ela acha que a pessoa mais importante na igreja é ela. E quem tem que ter o destaque é ela. E quando ela percebe que alguém pode se destacar em qualquer coisa, seja na música, seja no ensino, seja nos relacionamentos, ela sente-se ameaçada. E o que ela faz? Ela se recusa a receber aquela pessoa. Por que Diótrefes ele se recusava a receber aqueles pregadores? Porque ele não era um pregador da verdade. E alguém ali na sua igreja ensinando a verdade iria evidenciar que ele não era da verdade. Então qual era a melhor maneira dele evitar que o seu pecado fosse exposto? Impedindo que pessoas sinceras, devotadas, tementes a Deus, chegassem à igreja. Então ele não somente se recusava a receber, mas ele também intimidava aqueles que queriam receber, chegando ao ponto de colocar essas pessoas para fora da igreja. Ele era um empecilho também, porque é dito aqui, e não satisfeito com isso,
Desculpa. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele ainda caluniava os verdadeiros servos de Deus, proferindo contra nós palavras maliciosas, falando de maneira maldosa, tecendo comentários maldosos a respeito de João. Quem era João? João, como ele fala, eu sou o presbítero. A outra versão fala, eu sou o ancião. João aqui estava batendo na porta dos 100 anos já. Já era um senhorzinho. Imagina um homem de 100 anos quase. Né? Se tinha cabelo, estava branco. Do que a gente conhece de João, um homem que falava manso, tranquilo. Um homem que escreveu, falamos na escola bíblica, 1 João, que falava sobre amor. Amor fraternal, amor entre os irmãos. E aí esse homem aqui difama, usa palavras maliciosas. Por quê? Porque João diz, se eu for até aí, eu vou desmascarar esse homem. Então ele começa a desacreditar. O que a palavra de Deus diz? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente quando houver o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não é que o pastor seja intocável, não é que o pastor seja infalível, não é que o pastor não peque, mas é que muitas vezes pessoas maldosas, como esse Diótrefes aqui, caluniam, falam maldosamente, colocam em dúvida o caráter. E aí, a partir desse momento, é difícil você olhar para aquela pessoa com carinho e com respeito. Então, um empecilho. Se você difama pessoas na igreja, você está sendo um empecilho. E o terceiro tipo de crente é um modelo a ser seguido. Versículo 11 a 14. Imite o que é bom. E aí, versículo 12. E a Demétrio, aquele de quem todos dão testemunho. Diótrefes era um empecilho na igreja. Seu exemplo era mau e devia ser rejeitado. Mas Demétrio, em contrapartida, era um exemplo a ser seguido. Ao longo da minha vida cristã, eu tenho conhecido muitos homens de Deus. E esses homens têm se tornado exemplos para mim. Eu confesso para os irmãos que, de uma certa forma, eu imito esses homens. Eu não estou seguindo esses homens. Eu estou seguindo o Cristo que esses homens refletem. 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores, enquanto eu sou um imitador de Cristo. Filipenses 3:17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, vocês tomem cuidado com o irmão Alcir, viu? Tomem cuidado com o irmão Alcir. O irmão Alcir ele tem uma habilidade malvada. O irmão Alcir tem a habilidade de imitar pessoas. Ele até se escondeu, fugiu dali. O irmão Alcir tem a habilidade de imitar pessoas. Vocês sabiam disso? Não sabiam disso? Tem, não tem, irmã? Imitar a voz, os trejeitos da pessoa, né? Tome cuidado com o irmão Alcir, hein? Ele tem essa habilidade. A gente conversa com ele às vezes, menciona uma pessoa e ele faz a voz da pessoa, os jeitos da pessoa. Tome cuidado. Fiquem atentos com o irmão Alcir. Outro dia a gente estava conversando, estávamos falando de uma pessoa, e aí ele imitou a pessoa e fez igualzinho a pessoa. Igualzinho a mesma pessoa. A ideia é mais ou menos essa. Se você consegue olhar para um crente, você consegue olhar para um servo de Deus, você consegue ver qualidades na vida dele, na maneira como ele vive, como ele se porta, como ele fala, a Bíblia fala, imita.
faz igual. Porque aquilo que ele está fazendo não é dele. Aquilo que ele está fazendo é uma reprodução do caráter de Cristo. E por ele estar imitando a Cristo, pode imitar. Então, irmãos, é ousado dizer isso. Mas se vocês olharem para a minha vida e vocês verem alguma coisa de Cristo nela, pode imitar. É aprovado pela palavra de Deus. Na igreja, nós temos que nos empenhar para tornarmos bons exemplos para os demais. Crianças imitam adultos. E crentes mais novos imitam crentes mais velhos. Os homens tinham um tempo de oração aqui, irmãos, tem que retomar aquele tempo de oração. Aqui não, porque aqui está bagunçado, pode ser no outro cômodo, mas os homens tinham um tempo de oração. E o Lucas era menorzinho, né? E a gente ia orar lá, o Lucas entrava para orar junto com a gente. E enquanto a gente estava orando, o Lucas estava lá, né, olhando assustado para um, para outro. Ele orava também, mas ele ficava só olhando. E de repente em casa, a gente ia orar. E sabe como é que o Lucas estava orando? Ele estava falando assim: Senhor, que a nossa oração não fique aqui embaixo nesse teto. Por quê? Tinha um irmão que orava assim. Os homens que iam lá orar sabem, né? Não tô falando mal do irmão Antônio, estou dando um exemplo, tá, irmão Antônio? Ele escutava lá, ó. Ah, o irmão está orando isso, ele está pedindo que a nossa oração não fique debaixo desse teto, mas que chegue no céu. E ele falava lá: e Senhor, que a nossa oração não fique debaixo do nosso teto. Né? Aí ele ia orando, e para terminar ele falava assim: nós oramos no nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Né, irmão Pedro? Ele estava ouvindo os homens da igreja orar. Ele estava vendo como aqueles homens oravam. E sabe o que ele estava fazendo? Orando igual. Os crentes mais novos imitam os crentes mais velhos. Por isso nós temos o dever de sermos bons exemplos, de termos um bom testemunho e nos tornarmos modelo para os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque isso eu brigo lá em casa, gente. É uma dificuldade grande sair no horário. É difícil. É uma briga constante. Que dificuldade, que dificuldade. E aí, alguém fala assim, né? Tem 3 pessoas, não vou dizer quem é, mas vai dizer: ah, mas todo mundo chega atrasado. Todo mundo pode chegar. Eu não posso, eu sou pastor da igreja. Eu não posso chegar atrasado na igreja. Sabe por quê? Porque já teve uma pessoa que chegava na igreja 30 minutos antes e encontrava a igreja fechada. Eu chego 15, 10 minutos antes. Mas essa pessoa chegava meia hora e sempre reclamava comigo. Que quando ela chegava a igreja estava fechada. Sempre reclamava que a igreja estava fechada. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa começou a chegar atrasada. E eu fui reclamar com essa pessoa. O culto é tal horário, né? O culto não é o horário que você chega. Sabe o que a pessoa falou para mim? Ah, mas o pastor só chega atrasado. Não, eu não chegava atrasado. Eu chegava 15, 10 minutos antes. Mas eu chegava depois dela. Então, quando, irmãos, eu falto no culto, quando eu chego atrasado, quando eu ando pelo templo, quando eu saio, sabe o que eu estou fazendo? Estou dando um modelo, um exemplo para o outro seguir. E principalmente se aquela pessoa já é um crente com mais tempo na igreja. Estou dando um modelo. Por isso, eu devo me tornar um exemplo. O versículo 12 fala assim, que de Demétrio todos lhe dão testemunho. Todos falam bem, todos falam a favor deles. Eu quero terminar hoje à noite com a mesma pergunta que eu comecei. Que tipo de crente você é? Agora você já sabe. Existe o motivador, o encorajador. Existe o empecilho, aquele que atrapalha a igreja. E existe o crente que é um exemplo para os mais novos. Que tipo de crente você é? Vamos orar. Com todas as cabeças baixas, olhos fechados, você diria: pastor, a palavra de Deus tocou no meu coração e eu quero ser um crente com um bom testemunho, eu quero ser um crente motivador. Ore para que eu possa fazer isso com a ajuda de Deus. Levanta a sua mão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Muitas mãos levantadas. Amém. Pode baixar.
Deus te abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos homens que já viveram no passado e aqueles que vivem ainda hoje no nosso meio e que são exemplos de vida cristã para nós. Pedimos ao Senhor que da mesma maneira que eles foram e são exemplos, nós possamos ser também para os demais. Se há em nossa vida algum egoísmo, se há em nossa vida alguma mesquinharia, se há algum sentimento de que nós somos os mais importantes no corpo do Senhor, retire isso de nós, ó Deus, para que nós possamos viver em harmonia, encorajando e levando a tua igreja, o teu corpo, ao crescimento espiritual. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.